Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, junto com o Leonardo. E aí, tudo bem, pessoal? Beleza? Beleza! E hoje resolvi gravar esse vídeo porque agora há pouco eu estava conversando com um aluno meu, um aluno que já está trabalhando, mas ele está passando um problema. Qual é o problema? Ele foi fazer o serviço na casa de um cliente, correto? Se eu não me engano, foi um furo no evaporador. Aí ele fez o serviço do furo no evaporador, só que passou algum tempo, pifou o compressor do cliente. Provavelmente, eu presumo isso, tenha sido por causa do furo. Então tem muito cliente que faz isso. Às vezes acontece de furar o evaporador e o cliente, ele continua usando, ele deixa a geladeira ligada achando que vai gelar, achando que vai gelar. Eu já tive cliente que deixou 2, 3 dias a geladeira funcionando, achando que ia gelar. E isso acaba estragando o compressor. Eu acredito que deve ter sido isso, correto? Aí o cliente fez o serviço, passou alguns dias, pifou. O cliente dele chamou o meu aluno, o técnico já formado, para ver o que tinha acontecido. Chegou lá e ele detectou que o compressor tinha estragado, correto? E aí o cliente, ele não quer saber, ele está dizendo que estragou por conta do serviço mal feito do técnico, certo? O que eu não acredito. Então, primeiro, é um serviço desse, a gente tem que tomar todo cuidado. E eu anotei, fiz algumas anotações de como você se precaver, porque não tem como você fazer um serviço de reparo no evaporador e carga de gás e dar garantia de toda a geladeira, ok? Então eu coloquei algumas sugestões para você quando for fazer esse tipo de serviço. Inclusive eu dei umas dicas para ele como fazer. Falei para ele tentar entrar em acordo com o cliente. O cliente compra o compressor e ele faz a troca gratuitamente. É uma forma dele não perder o dinheiro que ele já cobrou. Inclusive ele cobrou muito barato, tá certo? Ele cobrou R$350 nesse serviço. Reparo do evaporador e carga de gás. Um serviço desse eu não faço por menos de R$650. É isso aí. Por quê? A gente tem que fazer o reparo. Isso, trocar o óleo, fazer a limpeza do sistema, né? Carga de gás. Então é muita coisa. Filtro, válvula, vai uma série de coisas, né? E, além do que pode dar alguma coisa errada. Pode então, dar um retorno, né? Exatamente. Se você cobra muito barato, você tá com um cobertor muito curto. Não tem pra onde correr, né? Não tem pra onde correr. Certo? Então, primeira dica que eu vou dar pra vocês hoje. Valoriza o seu trabalho. Pensa que pode acontecer algo desse tipo. E de repente você tem que arcar aí com alguma coisa extra, certo? É um risco, né? É um risco que acontece, tá bom? Então eu fiz algumas anotações aqui para você se precaver. Primeiro, cobra direito, para você não tomar prejuízo. Pelo menos se ficar no 0 a 0 é melhor do que tomar prejuízo, certo? Isso. Infelizmente meu aluno ele cobrou muito barato e não sei o que vai acontecer, tá? Porque ainda estão lá na discussão, né? O cliente acabou chamando outro técnico para fazer o serviço e agora quer que ele pague pelo serviço. Então vai ficar mais caro. Quer que ele pague R$500 para resolver o problema do cliente lá, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, então, cobra direito. Cobra bem cobrado, certinho, entendeu? Já se precavendo contra um possível erro desse, certo? Segundo lugar, deixa tudo por escrito. Por exemplo, não tem como você saber. Vamos só mostrar aqui, ó, o caminho que a gente tá fazendo. Tá bom. Aqui a gente tá em deslocamento entre clientes. Isso. A igreja aqui, aí, né? A gente tá chegando próximo aqui da Praça da Sé. Essa igreja que você tá vendo, esse domo meio esverdeado aí, é a Catedral da Sé, aqui no Centro Histórico de São Paulo. Legal? Estamos bem no centro mesmo, né? Bem no centro. Aqui do lado tem uns tribunais, tem algumas coisas assim. Tá bom? Marco Zero na frente dessa igreja. Infelizmente a gente não vai passar no meio, porque senão a gente vai se desviar muito do nosso caminho. Legal? Então vamos lá então. Por exemplo, no caso de um furo no evaporador, não tem como você dar garantia de tudo. Dá pra ver bem, né? Hoje esse vídeo não sai. Tá bom? Essa daí é a Catedral da Sé, a parte de trás, tá? A parte da frente fica pro lado da praça. A gente não vai passar pela praça. A gente tá se encaminhando pro nosso próximo cliente agora. Então vamos lá. Interrompemos o seu vídeo só por um instante para falar dos parceiros aqui do portal.
Brasweld, uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração, produtos como Lumax, Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. E tem também a Elite. A Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Pesquisa as ferramentas da Elite. Você vai descobrir ferramentas que você nem sabia que existia e que fazem muita falta na sua maleta. Valeu, muito obrigado aos parceiros do canal. Continua com o seu vídeo aí. Então não tem como você ter certeza se o cliente ele desligou na hora ou se ele deixou a geladeira funcionando, tá certo? Isso pode comprometer o compressor. Aí você vai lá, faz o teste, o compressor está funcionando, só que já está comprometido. E aí acontece isso que aconteceu no caso do meu aluno, ok? Então, deixa tudo por escrito, cria documento. Eu tenho alguns vídeos onde eu ensino vocês a criarem documentos. Hoje está muito fácil você chegar e criar um documento, por exemplo, no ChatGPT. Eu tenho vídeo ensinando. Se você não sabe, dá uma olhada nos vídeos que eu tenho feito. Foi o mês passado que eu fiz um vídeo. Dá uma olhada, vasculhe o canal lá que você vai encontrar eu ensinando você a fazer esse tipo de documento. Onde no documento você explica tudo o que cobre a garantia e o que não cobre. Não tem como você chegar a fazer um serviço de reparo no evaporador e garantir o motor. E garantir o compressor. Isso. Porque ele pode pifar. Às vezes o cliente não fala a verdade. Ele diz que desligou da tomada assim que furou. Só que às vezes o camarada chegou e deixou ligado. Teve uma cliente uma vez que eu tava vendo o furo lá no evaporador e ela jurava de pé junto que não tinha furado. Não furei não. Furou sozinho. Eu tava vendo lá. Furo de faca. Ela não queria era contar pro marido dela que tinha furado o evaporador. Então não dá para confiar. Tá certo? Então deixa tudo por escrito. Então, deixa tudo por escrito, certo? O que foi feito, o que a garantia cobre, certo? A garantia, no caso de um reparo do evaporador, vai garantir o quê? Você vai garantir as soldas que você fez, o reparo, a carga de gás. Ou você faz uma nota fiscal e deixa, né, tudo na nota fiscal por escrito, ou você chega, uma ordem de serviço, tá bom? Inclusive ontem, a gente soltou um vídeo mostrando como fazer uma ordem de serviço, anteontem, um negócio assim, ensinando como fazer. Mostrei um aplicativo muito bom que dá para você fazer ordem de serviço. Lá você escreve tudo, ok? O que não dá é para você... Imagina a cabeça dele hoje, como é que tá. Tá certo? Tem que devolver o dinheiro. Tem que devolver o dinheiro. Não é só devolver, né? É mais do que ele ganhou, né? Exatamente, ele vai devolver. Ele 350, 500 reais, né? Ok? Então, primeira coisa, deixa tudo por escrito. Deixa eu ver aqui que minha cola... Mostra aqui onde a gente está passando. Túnel do Anhangabaú, em São Paulo. Sentido Zona Norte. Sentido Zona Norte, onde está o nosso cliente. Beleza? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui com a minha... Já consegui abrir o celular aqui. Outra coisa então. Primeiro, registre tudo o que foi feito, tá bom? Use termo de serviço simples, com data, descrição do reparo e as partes envolvidas. Ok? Segundo, informe o cliente os riscos de outros defeitos. Exemplo, estou trocando o sensor, mas o compressor já é antigo, pode apresentar defeito em breve. Ok? Seja claro, né? Seja bem claro, certo? Que você não pode garantir toda a geladeira. É a mesma coisa, de repente você com o seu carro fura o pneu. Aí você vai no borracheiro, o borracheiro troca o seu pneu. Aí saindo do borracheiro, acontece um problema e... funde o motor do seu carro. E aí você vai alegar que foi o borracheiro que provocou o problema no seu motor. Então é a mesma coisa. Por isso, documenta tudo, tá bom? Usa um termo de recusa. Termo de recusa, às vezes, é quando o cliente ele não quer fazer o serviço correto, certo? Então, digamos, por exemplo, tem um defeito que dá muito em geladeiras R600, que tem aquele tubo de alumínio ali por trás. Costuma vazar ali, né? Costuma vazar. Acontece muito quando tem aquele tipo de vazamento. Deteriora, né? Isso, deteriora aquela tubulação de alumínio, tubo de retorno, e vaza o gás. E o cliente demora a perceber a queda do rendimento. A geladeira muitas vezes fica por dias ali funcionando antes do cliente perceber que estragou. E aí, o técnico vai lá, faz o conserto, troca o tubo. Eu costumo colocar um tubo de cobre no lugar do tubo de alumínio. Aí passa alguns dias, o cliente liga pra gente falando: olha, parou de gelar, você vai ver lá, o compressor pifou. Como já aconteceu, né? Já aconteceu pelo menos umas 3 vezes conosco aqui. Até que
Hoje em dia, aí a gente aprendeu. Hoje em dia, quando a gente vai fazer esse tipo de reparo, eu já aviso o cliente: olha, eu estou fazendo o reparo, mas pode ter comprometido o seu compressor. Não tem como eu garantir o compressor, porque esse tipo de geladeira, quando trabalha sem gás, desgasta o compressor. Aí você faz o teste, aparentemente o compressor está funcionando bem, certo? Aí passa uns dias, o compressor pifa. Então é isso. Aí quando você faz o termo de recusa, o que é o termo de recusa? O termo de recusa você deixa por escrito que está fazendo aquele reparo, mas que o compressor pode estar comprometido e não tem como você garantir, tá bom? Aí se o cliente aceitar, você faz o serviço. Se ele não aceitar, normalmente ele vai aceitar, porque ele acha que está fazendo uma grande coisa, economizando um pouco, certo? Mas pelo menos você está precavido se ele não aceita. Legal? Então toda essa questão, agora de vez em quando, deixa eu fazer um disclaimer aqui, de vez em quando vai acontecer esse tipo de situação. Não tem como escapar, né? Não tem como escapar. Já aconteceu comigo, já aconteceu situações de eu devolver o dinheiro do cliente, certo? Já aconteceu de eu voltar e fazer um serviço a preço de custo para manter o cliente, porque às vezes o cliente é gente boa, você percebe que não tem maldade no negócio. Certo? Aí você chega, faz a preço de custo mesmo, entra no acordo. Teve até um cliente, esses tempos atrás aí, tá com mais ou menos um mês, eu troquei o compressor, e aí ele ao movimentar a geladeira lá de um lugar para o outro, o bar, ele bateu a tubulação. Lá no clube, né? Isso, ele bateu a tubulação e vazou o gás. Aí eu fui lá no outro dia, eu ia até cobrar. Mas aí eu falei, não, deixa, como é um cliente que sempre tá fazendo serviço... Ele tinha acabado de trocar o compressor. Isso, ele sempre tá fazendo serviço lá no bar dele, aí eu fiz como uma cortesia para ele. Foi lá, soldou o tubo que tinha quebrado. Isso. E fez serviço. Às vezes vale a pena, você mantém o cliente. Recentemente você fez outros serviços lá também, né? Sim, ontem mesmo. Ontem, né? Isso. Então, certo? Então, vai ter várias situações. O importante é você saber negociar, tá bom? Manter o cliente, manter a reputação também é bem importante, porque às vezes você endurece em uma determinada posição. Não, eu não... Às vezes vale a pena você chegar, toma um prejuízo hoje para ganhar mais lá na frente. Beleza? Bom, se você quiser estudar comigo, então agora eu vou fazer o meu jabá. Se você quiser estudar comigo, estou deixando os links dos meus cursos aqui embaixo na descrição, tá bom? Entra lá, clica, é o meu site, lá tem todos os nossos cursos, refrigeração, máquina de lavar, controlador digital, tem os combos também, que é a combinação, né? E sai um pouco mais barato, tem desconto. Você que não sabe nada, pode vir que a gente começa do absoluto zero. Você que já sabe um pouco, que já é técnico, mas quer se especializar, quer se aprimorar, se aperfeiçoar, vem também, tá? Tem todas as novas tecnologias, a gente vai colocando à medida que elas vão surgindo, inclusive para os alunos antigos também. Tá certo? Links na descrição, o valor é muito acessível, na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, certo? Você já deixou aquele like? Se inscreveu no canal? Já ativou as notificações? Ainda não? Quebra essa. Capricha aí, tá bom? E outra coisa, eu quero saber de você. O que você faz nessas situações? Primeiro, o que você faz para se precaver contra esse tipo de situação? Segundo, quando acontece, o que você faz? Você assume o prejuízo ou você está no seu direito, você não abre mão? E aí, coloca aí nos comentários, beleza? Quem sabe em cima do seu comentário eu crio outro vídeo aqui pro portal. É isso aí. Mais alguma coisa? Acho que hoje é só, né? Por hoje é só, pessoal. Vamos lá. Falou.